hoje nós vamos falar sobre a representatividade indígena e a história da falta dela no Brasil. E para isso nós temos Laura Mafra, Ana Clara, Ana Carolina, Alexandre. Bom, para nós entendermos de onde, o porquê dessa falta da representatividade indígena ainda no século XXI, ainda nos dias de hoje, nós precisamos entender de onde que ela vem, que foi justamente com a chegada dos colonizadores europeus aqui no Brasil, não é mesmo? Então, gente, eu acredito que tenha sido muito peculiar de ambas as partes, porque assim, da parte dos indígenas, eles estão lá com a sua cultura, com a sua comida, com a sua ideia de mundo que eles construíram, e do nada chega um monte de caravelas com homens brancos, com língua diferente, vestimentos diferentes. Então, de fato, deve ter sido alguma coisa, no mínimo, estranha, né? E acredito que também da parte dos europeus, porque eles chegaram, viram um monte de pessoas nuas, com culturas distintas, porque se a gente for parar para estudar, a gente vê que eram várias tribos, várias línguas e muitos indígenas comparado ao que tinha hoje. Era quantos? 5 milhões. 5 milhões. Então, eu acredito que tenha sido bem diferente, estranho, né? E na minha percepção, eu vejo que quando o ser humano ele lida com alguma coisa que é diferente, ele se defende ou ele ataca, né? Ele tem alguma reação ali de fato. E acredito até que Portugal tenha tido um bom jogo de cintura, porque avaliar ali, observar, manter uma igualdade, uma amizade ali de início. exatamente, eles se fingiram de amigos. Isso, eu acredito que tenha sido uma jogada bem inteligente. No começo, eles se fingiram de amigos pra saber como que eles viviam, como era a cultura deles, como eles se alimentavam, como se sustentavam em si, né? Então, no começo foi tendo uma amizade falsa, como a Laura e a Ana Clara falaram. Mas aí depois, os europeus começaram a explorar os indígenas, tipo, começaram a trocar a mão de obra indígena deles, né, por um escambo, tipo, espelho, pente, que não é tão valioso, entendeu? E tipo assim, depois disso, os europeus começaram a escravizar os indígenas. Eles viram que aquilo era diferente do deles e criaram, tipo, acharam que eles tinham que ter a cultura deles, que eles tinham que ter a mesma língua deles, que eles tinham que ter a religião deles, entendeu? Então, tipo assim, né? Exatamente, pelo fato da Europa Ocidental ter o pensamento de que tudo que é diferente deles é errado, é não civilizado, é ruim. Então eles já chegaram aqui primeiro com o impacto, né, depois com o jogo de cintura, mas a partir do momento que os indígenas não estavam mais prestando para eles começaram a atacar. Houve a dizimação dos povos indígenas, houve a dizimação da identidade indígena. Então, assim, foi muita luta para eles chegarem. Foi muita resistência para eles chegarem até hoje. Sim, foram 500 anos deles sofrendo, né? Foram 500 anos que eles aguentaram firme, sendo escravizados, com suas terras tomadas. Mas, infelizmente, até hoje, os indígenas eles são vistos como pessoas diferentes. Selvagens até, às vezes. Exatamente, pessoas diferentes, pessoas não civilizadas, né? E os indígenas eles são muito excluídos da sociedade brasileira. Os que vivem na área urbana, eles não têm seus direitos, tanto na política quanto na saúde, em tudo. Ou então eles se isolam, né? Eles ficam nas suas terras isolados. Deslocados, né? Eles não têm também, tipo, quando vivem no nosso meio, não tem a mesma oportunidade que, vamos supor, uma pessoa branca tem. Exatamente. Esse Envolve até o preconceito, racismo, né? Esse preconceito, esse racismo estrutural que está impregnado na sociedade brasileira, que chegou com os colonizadores, quando os colonizadores viram que não era a mesma religião, que não eram os mesmos modos e costumes e tentaram mudar isso para uma coisa civilizada, isso está com a gente até hoje, porque tem muitas pessoas que têm o pensamento que o indígena tem o pensamento do indígena de 1500. Exatamente, para pessoas nômades que não têm uma casa, que moram literalmente no meio da Eles nada. só falam dos indígenas no dia do índio, né? Fora isso, tipo, não comentam mais nada. E acaba... É que a visão que a gente tem dos indígenas hoje em dia é uma visão de lá atrás, é uma visão que os europeus tiveram quando eles chegaram aqui. Uma visão de um povo totalmente diferente que tem que ser esquecido. Eles não participam da sociedade como a gente participa, né? A gente, nós, igual falou, né? A Laura falou lá no meio do mato, assim. Às vezes nós enxergamos os indígenas
como animais mesmo. E não como pessoas que são como a gente, que podem ter uma vida normal, e têm os seus direitos e os seus deveres como nós temos. Sim, a questão, a visão, o nome se a gente puder dar, é uma visão estereotipada do que é ser um indígena. A gente não tem propriedade para falar sobre o que é ser um indígena, ainda mais na atualidade, principalmente porque, por conta dessa visão estereotipada, desse preconceito, a gente nunca para no nosso dia a dia para procurar saber como vivem os indígenas hoje em dia. Dentro da educação, né? Por exemplo, nas escolas, a gente aprende um pouquinho sobre os indígenas, mas é só o básico, eles têm muito mais cultura, eles são os nativos, sabe? Eles estavam aqui. São um monte da cultura brasileira. Isso, principalmente aqui em Petrópolis. Aqui em Petrópolis habitavam grupos indígenas que eu fui fazer uma pesquisa básica aqui dentro da minha casa que pessoas não sabiam. Eram os índios curados, indígenas curados, eram chamados de indígena, mas o certo é indígena. E eles eram curados e assim, é muito pouco, sabe, conhecimento. Muito pouco conhecimento que a gente tem sobre isso justamente por não procurar saber, por deixar de lado, por não dar visibilidade, por não dar representatividade a esses povos, o que acaba com que o governo também não atenda isso. Não tem gente falando, não tem gente levantando a bandeira, não tem gente comentando nos trend topics do Twitter ou das mídias sociais, por exemplo. Não tem a visão. E isso não é basicamente um problema um problema, na verdade, tanto social quanto do governo, tanto da sociedade quanto do governo, que não dão as políticas públicas necessárias para esses povos, que não dão um programa de inclusão bom para esses povos, porque realmente, quando, ou hoje em dia, ou os indígenas, ou eles vêm para a cidade, para o lugar onde é urbanizado, para viver junto com o povo, mas não é aceito, sofre preconceito, vive na pobreza porque não tem oportunidade por conta do preconceito, ou então eles vivem isolados nas matas sem querer contato com os povos de outras etnias, né? Porque justamente por conta desse preconceito. Gente, tem uma pesquisa que é do podcast FPA, que está aqui no site deles, que é sobre os níveis de preconceito contra indígenas. Ela é um pouquinho antiga, né, de 2011, mas se a gente parar para pensar, de nem uma década atrás, né, de 9 anos atrás, e é desse século XXI, no século que nós estamos inseridos na sociedade para debater sobre essas coisas. E na pesquisa diz que mostra uma visão, né, negativa e preconceituosa contra os indígenas, que tem 28% da população afirma que os indígenas são selvagens e querem resolver tudo à força. 21% concorda que os indígenas são pobres porque não gostam de trabalhar. E tem várias outras coisas aqui que falam sobre essa visão que nós temos, como se os indígenas não fossem civilizados o suficiente ainda nos dias de hoje. A realidade é que a gente lembra dos indígenas muitas vezes como uma fantasia, né? Como um personagem assim, da história, mas não como um papel importante, alguém que teve uma influência sobre o nosso país. História. Exatamente, alguém que teve um peso na história brasileira. E na realidade teve, porque, né, como já foi falado, eram eles que estavam lá atrás. Mas essa falta de visibilidade, né, que os indígenas enfrentam resulta numa falta de representatividade muito grande. Porque como eles não são visualizados, né, eles não são vistos por nós mesmos, a gente tem que colocar a culpa na gente, a gente tem que se colocar no papel, porque a realidade é que a gente não abraça a bandeira, a gente não pega e luta com eles. Então assim, que a gente mesmo, como nós não vemos eles como pessoas assim com o potencial que tem, eles não são representados, seja na mídia, na política, na saúde, na educação. É muito raro, eu nunca vi, sabe, um governante, né, alguém que seja ali, que seja indígena, que esteja num cargo importante no nosso país, de poder, governando a gente. Eu nunca vi na televisão, assim, um ator que seja indígena. Exatamente. É pouco, né, tipo assim, uma vez na vida entra na morte. Exatamente. Os heróis que ela falou, a gente vê heróis de todo tipo, né? Tem mulher, tem homem, Mesmo sendo uma ficção, eles também exatamente, é onde, se os indígenas pararem pra olhar isso, onde que eles se enxergam?
chegam à nossa sociedade, né? Aonde que eles estão, isso tudo que a gente vive hoje em dia? Então, assim, a realidade é que a falta de representatividade indígena é muito grande, é muito visível. Isso tudo é reflexo do que aconteceu lá atrás e é culpa nossa também. Exatamente, é uma questão de quem não é visto não é lembrado. A gente não dá a visão a eles, o governo não dá a visão a eles, não dá a voz a eles, então eles não podem fazer muito também, porque é aquela coisa, ou eles fazem tentando se encaixar na nossa sociedade, no nosso modo, ou eles não fazem por conta do nosso preconceito, é tudo culpa nossa realmente. Mas também, né, tem aquelas pessoas que a história realmente ela não contou, a história não deu a voz e a história não mostrou, que são as pessoas que burlaram esse sistema opressor, são as personalidades indígenas que conseguiram alcançar uma voz suficiente para lutar pelo menos pelos seus povos, né? A gente vai citar eles aqui agora, né? Mas a realidade é que até eles estão num papel importante, muitas vezes a gente nem conhece, a gente não lembra. E também a gente só dá a oportunidade deles falarem, né? Sim, cara, eu conheço uma indígena, que ela tem parentes indígenas, que tipo assim, as pessoas tratam ela como se ela fosse de outro mundo. E ela fala, olha, eu honro muito as minhas origens, mas infelizmente eu tive que me adequar, porque meu pai ele veio pro Rio de Janeiro, eles eram lá de Amazonas, se não me engano, e veio pro Rio de Janeiro atrás de uma vida com oportunidade, porque não era enxergado, não tinha direito, não tinha. A realidade é que a falta de representatividade é muito grande, mas as pessoas que tentam se encaixar nesse meio, muitas vezes a gente não visualiza isso, né? A gente segue muito famoso que luta por tantas causas, mas assim, exatamente, agora seguir uma pessoa que seja indígena. Mas tem pessoas que são importantes na educação, tem pessoas que são importantes na política que tentaram ali ajudar, né? A gente tem um probleminha aqui com a pronúncia, né, dos nomes, mas nós vamos deixar aí na tela para vocês, como vocês estão vendo, os nomes e é basicamente um guia para vocês seguirem e abraçarem essa causa junto com eles. Nós temos aqui a Joênia Wapichana, que foi a primeira mulher indígena a ser advogada no Brasil e a ser eleita a deputada federal em 2018. Ela também ganhou um prêmio de direitos humanos da ONU, o mesmo que o Mandela e a Malala já receberam, gente. Então, para vocês verem a importância, por exemplo, a Malala e o Mandela têm uma importância enorme, ganharam o mesmo prêmio que ela, mas ela não é tão vista. Sim, a gente já estudou sobre eles, quanto que a história visa eles. Mas e o indígena, né? Exatamente. E é importante pra gente pensar o potencial que o indígena tem de ocupar o mesmo cargo, ganhar o mesmo prêmio que o branco. Tirar essa visão, né, que a gente vê deles como pessoas, exatamente, pessoas estranhas, pessoas incapazes. Tem também o Ayrton Krenak, não sei. Ele é escritor, né? Ele foi escritor, na verdade. E ele fez um discurso histórico durante a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Olha só, gente, a gente já estudou sobre a Assembleia, a gente estuda na história, mas é o nome dele. A gente já ouviu falar? Ele participou, mas a gente não Esse ouviu falar. Ele participou, né? sim, ele participou lutando justamente pelos direitos dos indígenas, que naquela época foi na Constituição, né, foi deixado o decreto das terras dos indígenas, que eles deveriam sim ter suas terras, mas que hoje em dia a gente vê também na prática que é muito invadida essas terras, que eles não têm a privacidade das terras deles, culminando em outras guerras internas dentro das aldeias, dos povos. Então ele lutou por isso na Assembleia, sabe, onde foi deixada a nossa Constituição, e a gente não sabia disso. É interessante que na fala dele, né, quando ele tá falando, ele passa genipapo em todo o seu rosto pra simbolizar luto. E assim, é atual até hoje, né, assim, o ponto que os indígenas ainda estão de luto por quanto a gente vê eles mesmo, enquanto eles lutam por representatividade. Sim, de luto pela perca da identidade, pela forçação até hoje, deles não poderem ser o que eles são. Então assim, ele fez parte da história e a história não nos contou. Tem alguém que participou. A gente já ouviu sobre a história, mas não ouviu do nome, né? Você tá falando de luto, mas eu acredito que seja muito físico também, porque existem ainda, hoje, há pouco tempo, queimadas mesmo, pessoas que destroem as suas casas através de
tipo, de desmatamento, sabe? E pessoas que matam mesmo indígenas, gente. Isso é real, isso é uma coisa real que acontece no dia É a dia. triste, parece que Isso, são nações. é desumano, mas é real. São Exatamente. famílias. Naquela pesquisa que eu acabei de citar aqui, tinha uma também sobre a população que achava que índio bom é índio morto, gente. Isso é uma fala de 2011 do nosso século, sabe? Da nossa sociedade. Índio bom é índio morto. Isso é uma coisa que Sim, exatamente, porque o que eles fizeram? E mesmo se eles tivessem feito algo, qual o sentido, né? Exatamente. Tem outras também, né? Tem a Eliane Podiguara, ela é escritora, possui 7 livros publicados e o seu livro mais famoso é o Metade Cara, Metade Máscara. Não sei se alguém conhece, né, já leu, mas ela participou da elaboração da Declaração Universal dos Povos Indígenas na ONU e foi nomeada Embaixadora Universal da Paz. Olha só que peso, assim, né? E é uma indígena. Exatamente. Dentro da política, gente, nós também temos a Sônia Guajajara, que ela é importantíssima, né, dentro desse movimento. Em 2018, né, que foi as eleições, ela até estava concorrendo à vice-presidência com o Guilherme Boulos, né, aqui pro Brasil. Então, assim, foi um caminho muito extenso para ela chegar até essa parte. Ela recebeu um apoio, né, quando ela ainda estava lá na aldeia dela, ela recebeu um apoio da FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios, recebeu um apoio para ela conseguir estudar. Ela se formou em letras e enfermagem, até que ela começou a dar muita voz, né, para os indígenas, começou nesse processo de ativismo, de aparecer nos locais, de comandar alguns processos mesmo de ativismo, alguns grupos, até que ela se tornou, né, em 2018, ela concorreu à vice-presidência do Brasil, o que seria, imagina se ela tivesse ganhado, seria tido... Gente, seria uma representatividade enorme, uma indígena sendo vice-presidente do Brasil. Então, seria realmente um marco para a história. Em Catumirim, que ele é um rapper e youtuber, e foi ele que lançou a campanha que o índio não é uma fantasia. Sim, ele tem um Instagram no Instagram, né? Ele tem uma conta no Instagram. Ele tem uma conta no Instagram dedicada principalmente a essa parte da representatividade indígena, se chama Visibilidade Indígena, onde ele mostra, né, tudo relacionado aos indígenas que estão na música, que estão nas artes, na política, mostra tudo isso lá. Porque a gente tem que pensar que agora tem os indígenas que eles estão tentando ganhar voz nos meios que a gente usa hoje em dia, que são as redes sociais, onde a gente pode acompanhar eles. Sim. Então, é o exemplo que elas vão dar agora. A gente tem também a Sueli Maxacari, que ela é fotógrafa, ela é assistente de direção de filme e ela já produziu cerca de 20 filmes e ela trabalha junto com o marido dela. Gente, também tem uma TikTok que ela é, assim, excepcional, que é a Cunhaporanga. Eu não me recordo agora qual é a tribo que ela participa, mas eu vou deixar aqui, que ela frequenta, não sei como fala, gente, mas eu vou deixar aqui. Vai deixar na tela. Isso, tá aqui, gente. Mas assim, ela é uma TikTok, então são vídeos assim, de até 60 segundos, que ela mostra assim, o dia a dia mesmo na aldeia, a comida, os preconceitos, ela dá uma visibilidade que muitas vezes eu e muitas pessoas que estão aqui não tiveram a oportunidade de aprender dentro de uma escola. Então assim, eu vejo os comentários e vejo assim, nossa, aprendi em 60 segundos muito mais do que aprendi na minha escola no 5º ano. E aí as pessoas vão falando, Ela sabe? responde muitas perguntas sobre coisas que as pessoas têm dúvida, né? Sim. Exatamente pela escola, não reforçar esse tema, não deixar extremamente claro. E é a algo importância super natural, o dele. TikTok, né? Tipo, Exatamente. estourou agora, explodiu. Ela tem 2 milhões de E seguidores. ela, nas isso redes aí, ela tá sociais. ali dando voz. E é onde a gente tem que dar apoio. A gente tem que... O Noah Alex, que ele é um modelo. A beleza indígena tem que ser valorizada. Exatamente. Que delícia! E também o Christian Yariu, que ele é youtuber e podcast. E ele faz um conteúdo super legal exatamente sobre representatividade indígena. E também ele tem conta no TikTok, gente, quem quiser seguir, sigam, porque é assim, muito maneiro, muito maneiro. Então, gente, é aí que a gente vê a importância da representatividade. Porque adolescente
do século XXI, o assunto importante não é somente aquele que está nos trend topics do Twitter. É importante a gente falar sobre as causas dos indígenas, sobre pessoas que são realmente, que precisam de ajuda, sabe? Não é uma vitimização, não é uma coisa assim, pra pagar de lacrei, de pisa menos. Não é isso, é realmente importante. Então, valorizem essas pessoas, essas personalidades. Porque é importante, gente. É modo da gente começar a tentar mudar a nossa história, da gente começar a tentar olhar de outros olhos. Exatamente. Nós que somos adolescentes, nós que temos agora a voz do momento, nós que temos a chance de mudar as coisas nos próximos anos que estamos chegando, é mais que o nosso dever aprender a entender que não é só sobre aquilo que a gente quer aprender, que não é só sobre aquilo que a gente é ensinado por esse sistema, exatamente, por esse sistema antigo do Brasil, que é verdade. A gente precisa procurar também com os nossos olhos de hoje, procurar eles, saber o que acontece, saber o que aconteceu para nós ajudarmos eles, porque tanto pelo fato de ser a nossa culpa de não dar para eles a merecida visibilidade e o respeito, também é o nosso dever de ajudar eles a crescer dentro disso. Por isso nós trouxemos essas pessoas que cresceram na representatividade e burlaram esse sistema de opressão. É isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo da nossa conversa aqui, gente. Mas né, vai ter um papo mesmo. E espero que tenha trago algo pra vocês de bom. Sim. Beijo, gente. Beijo, menina!